Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Recomendo sempre o café especial, o café arábica, porque esse é o café de excelência de qualidade que coloca o Brasil entre os principais produtores mundiais de café de excelência, do café top, entendeu? Nós estamos rivalizando, por exemplo, com os cafés colombianos, que sempre foram tidos como um dos principais cafés do mundo. E o Brasil já produz café nesse nível de qualidade, né? Sobretudo com os pequenos agricultores familiares, pequenas famílias, muitos de origem italiana, de outras regiões, mas aí a gente já tem o café de excelência sendo produzido na Chapada Diamantina, na Bahia, no sul de Minas, no Cerrado Mineiro, no Paraná, em São Paulo e também no Espírito Santo. São algumas das regiões que estão se destacando com um café de excelente qualidade. Procure os cafés especiais. Esses você pode procurar na internet que você vai conseguir encontrar empresas, produtores que vendem o café pela internet. Se tiver na sua cidade lojas, obviamente, da Starbucks, sugiro que passe lá para conhecer os cafés que são vendidos em grãos. Você pode pedir para moer na própria hora, né? E já leva moído para casa, se for o caso. E além da Starbucks, a Nespresso, que é o café em cápsula. Eu prefiro fazer o meu café em casa e não da cápsula, mas também ali naquelas cápsulas estão blends de grandes cafés do mundo. Sobretudo, eles fazem a mistura do café colombiano com os cafés especiais brasileiros. Aqui na Bahia, por exemplo, na Chapada Diamantina, 70% da produção do café da região é comprado pela Nespresso para colocar nas cápsulas que você adquire para tomar em casa. Então, experimente esse novo mundo. No Café com Ações, a gente separa o joio do trigo, procura focar nas informações que realmente são importantes para a nossa estratégia enquanto investidores. E aí vale a pena destacar o seguinte: precisamos pensar como os grandes empresários, como os grandes investidores. Temos que mudar a nossa maneira de pensar e de ver o mundo. Muita gente quer entrar na Bolsa de Valores e continuar com os mesmos modelos mentais que tiveram a vida inteira. Isso não vai funcionar nunca, porque a Bolsa de Valor é um clube de ricos, foi feita para os ricos. Então você tem que pensar como os ricos. Se você entra lá pensando como classe média ou como pobre, você não vai conseguir performar bem na Bolsa de Valores. Então a primeira lição é essa: mude o seu jeito de pensar. E como é que eu mudo esse meu jeito de pensar? Você tem que pensar como os grandes empresários, como os grandes investidores. Então comece a prestar atenção toda vez que um grande executivo, um grande empreendedor for dar uma entrevista. Procure entrevistas antigas do Jorge Paulo Lema, entendeu? Do Marcel Telles, do Carlos Sicupira, do Abílio Diniz, do Jorge Gerdau, no exterior do Warren Buffett, entendeu? Procura do presidente dos grandes bancos de investimentos americanos, do Goldman Sachs, do Morgan Stanley. Procura ver como pensa essa gente. E você, se quer ganhar dinheiro, tem que pensar como eles. Porque não adianta ficar querendo pensar do jeito que você pensa. Porque o seu jeito é diferente do deles. E se você quer ganhar dinheiro, você tem que pensar como os ricos. Simples assim. Não tem outra forma de ganhar dinheiro licitamente se não for pensando como os ricos. Então você precisa ter uma noção do que é importante e do que não é importante para o grande investidor. Muito bem. Uma notícia importante que eu vi no canal Bloomberg foi exatamente falando: não aposte contra o dólar, né? Tenha uma exposição global em sua carteira, e isso deve ser uma coisa importante para os investidores. E aí, falando sobre isso, quer dizer, o próprio Warren Buffett, algumas semanas atrás, ele divulgou uma carta numa reunião que ele organizou, e ele já chamava a atenção disso. Olha, a economia americana está forte, ela vai se recuperar, não apostem contra a América, não apostem contra os Estados Unidos. Então ele já deu essa senha, né? Então isso tem que estar muito claro para a gente, porque a Bolsa Americana não pode ser desconsiderada enquanto estratégia de investimento, sobretudo em um momento em que a Bolsa Brasileira está com o alerta ligado. Nosso momento hoje na Bolsa Brasileira é de alerta ligado, sinal amarelo piscando.
Então, estejamos atentos para a Bolsa Americana como uma possibilidade de investimento, né? Então, a gente vai ter no Brasil o quê? Um real ainda muito pressionado, as taxas de juros deverão começar a subir mais para o final do ano, mas já estão subindo, né? A gente tem aí, já teve uma alta na última reunião do Copom, provavelmente a gente vai ter uma alta na próxima reunião, e aí talvez dê uma parada, mas todas as previsões é chegar ao final do ano com uma taxa de juros aí na casa dos 5%, né? E no momento que isso acaba impactando as dívidas das empresas, a dívida do governo aumenta, né? Porque essa taxa Selic acaba impactando no endividamento das empresas e do governo, dos governos de uma forma geral, entendeu? Então estejamos atentos a esse cenário macroeconômico brasileiro e não há nenhum movimento de curto, médio prazo sinalizando que o dólar vai depreciar. Muito pelo contrário, diante da fragilidade da economia brasileira, a tendência é do dólar subir, porque o dólar versus o real, a imagem que a gente tem que ter é sempre essa: se a economia brasileira vai mal, o dólar sobe, entendeu? É simples assim. Se o dólar está subindo, significa o quê? Que a economia brasileira está caindo. É simples de entender isso, gente, não tem dificuldade. Se o dólar estiver subindo, toda vez que você vê o dólar subindo, você raciocine assim: a economia brasileira está enfraquecendo. Se você entender isso, fica muito claro entender o que está acontecendo. E a Bolsa de Valores é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Nós precisamos saber o que está acontecendo para aí poder tomar as decisões certas, saber o que estamos fazendo, entendeu? Isso é fundamental. Bom, então estejamos de olho. A gestora americana Alliance Bernstein destaca que o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos tende a demorar ainda. Então, os juros estão nos patamares baixos lá, e o Federal Reserve já sinalizou que vão permanecer nesse estágio em que se encontram durante algum tempo. Não será um ajuste rápido. O Federal Reserve já destacou que não está preocupado com a inflação, está acompanhando o movimento inflacionário, mas que não está preocupado, que está tudo sob controle. E eu acredito na equipe técnica do Federal Reserve, porque eles acumulam um conhecimento gigantesco que foi tomado exatamente durante a crise de 2008. O que nós estamos vendo de política monetária, de política fiscal, sobretudo política monetária nos Estados Unidos, é exatamente o que foi feito com a crise de 2008. O remédio é o mesmo, e os Estados Unidos se recuperou da crise de 2008 usando essa medicação. Então, é a mesma medicação que está sendo utilizada agora para a crise da pandemia, do coronavírus, e os Estados Unidos vai saber fazer a sua retomada à normalidade a partir do momento que perceber que o trem voltou aos trilhos. Não tenham dúvida disso, não tenham nenhuma preocupação quanto a esse excesso de liquidez derramado no mercado americano e no mercado internacional como um todo. Isso não me preocupa, certo? Outra notícia importante que é preciso ficar de olho, aí a gente já está falando de... São duas notícias, na verdade. Uma fala sobre o FUST, né, que é aquele projeto de universalização das telecomunicações. Eu já falei sobre esse assunto aqui, que foi criado na época do governo Fernando Henrique, em 1998, e que já tem cerca de 22 bilhões nesse fundo. É um dinheiro que é tirado da operação das empresas de telecom e do seu faturamento, né? E isso é colocado com a destinação de levar a internet, de levar a banda larga, de levar a telecomunicação para as comunidades mais distantes, menos favorecidas, sobretudo em áreas rurais, né, desse imenso Brasil. Áreas que não têm viabilidade econômica, que as empresas não têm interesse
não justifica elas colocarem estrutura nesses lugares. Então, o FUST foi criado para isso, para ser uma compensação, uma forma de ter um dinheiro para viabilizar a chegada da tecnologia, da telecomunicação nesses lugares mais remotos, né? Para nossa surpresa, no dia 19 de março, o presidente Bolsonaro vetou integralmente um projeto que assegurava a internet grátis a alunos e professores da rede pública. Não sei quem o assessorou, mas assessorou mal, porque esse foi um projeto aprovado no Senado, né? E ele vetou integralmente o projeto, que a finalidade era essa, era usar o recurso do FUST para garantir internet grátis a alunos e professores de educação na rede básica. O veto foi total, foi publicado no Diário Oficial do dia 19. Essa matéria tinha sido aprovada em fevereiro, já tinha sido aprovado na Câmara em 2020, em dezembro. E o texto previa que a União deveria destinar 3,5 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal para que os gestores locais adotassem as medidas necessárias para a compra de planos de internet móvel, de tablets para professores e alunos. Os alunos, o texto também previa que recursos deveriam ser usados para a contratação de internet móvel a fim de permitir que os alunos e professores acompanhassem as atividades pedagógicas não presenciais, sobretudo por conta aí do isolamento da pandemia, né? A prioridade era para alunos de ensino médio, ensino fundamental e ensino fundamental e professores também do ensino médio e do ensino fundamental nessa ordem. O presidente justificou que a medida tinha problemas do ponto de vista de impacto orçamentário e financeiro negativo, porque vai usar o recurso do FUST, zero de impacto. O recurso está lá bloqueado desde Fernando Henrique Cardoso e só vai crescendo esse dinheiro, entendeu? Então, zero de impacto. O dinheiro está lá, não tem impacto nenhum. E a finalidade já está garantida na criação do fundo, que disse que é para esse fim. Então, não entendi absolutamente nada dessa decisão que saiu do gabinete do presidente. Mal assessorado, não tenho dúvida disso. E aí, um desgaste desnecessário, porque ele vetou algo que tinha sido aprovado na Câmara e no Senado, com o uso do FUST, né? Quer dizer, um fundo que estava parado há séculos, né? E aí, de repente, a presidência tomou essa decisão. Volta o projeto para o Senado derruba todos os vetos. Desnecessário esse desgaste para o presidente da República. Então, agora, na semana passada, né, o Senado derrubou os vetos e os recursos poderão ser utilizados, né, para a conexão de áreas rurais, que é um pleito da bancada ruralista, né, e a gente até já comentou que o Fábio Faria vai fazer um projeto de menos de 1 bilhão de reais, em torno aí de 800 milhões de reais mais ou menos, nas áreas rurais, e as escolas públicas, que poderão também contar com a elaboração aí dos municípios, nos estados, de projetos no valor até 3,5 bilhões para viabilizar esses projetos. Então, o Congresso Nacional derrubou 14 vetos presidenciais que estava na pauta parlamentar, entre eles derrubou os vetos realizados no FUST, que havia sido sancionado em dezembro do ano passado. Essa é uma excelente notícia, porque levamos tecnologia e telecomunicações para os que mais precisam. Bom, esse foi o nosso giro de hoje de notícias. Fiquem com Deus e até a próxima.